Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou Fernando Moraes, seja muito bem-vindo. E o vídeo de hoje é então sobre as outras religiões e descrenças, né? Com o objetivo então da gente comentar algumas coisas que acontecem, por exemplo, intolerância religiosa ou religioso orgulhoso que acha que a sua religião, principalmente os espíritas, que tem alguns assim, que as suas religiões é melhor que os outros. Vamos conversar sobre isso. E antes, gente, eu quero fazer um convite a vocês. Eu quero fazer uma experiência. Eu vou fazer um quadro que chama O Céu e o Espiritismo. E vai, então, obviamente, depender da colaboração de vocês, né? Eu não posso fazer as coisas sozinho, serão lives, né? Seria no sentido o quê? Né? Eu tenho o telescópio, eu chamo ele de Galileu, eu observo o céu, né? Então, esses dias eu estava gravando, se você é meu amigo, minha amiga, ou tem meu Face, sabe que eu transmito ao vivo a Lua, como que foi a superlua antes de ontem, os planetas. Então eu estava pensando o seguinte, a gente pode fazer um teste de eu fazer o anúncio, o Céu Espiritismo. Eu vou pesquisar no Estelário, que é o programa que guia a gente no céu, né? Se a lua vai estar disponível hoje ou não. E se o céu estiver aberto, eu posso aí fazer um dia. A gente observa a lua. E em uma live, né? Seja na página do Luzes ou no YouTube. E a gente então vai se conhecendo. A gente vai dando dúvidas sobre a espiritualidade. A gente vai trocando as histórias. Porque eu quero conhecer vocês, eu quero deixar alguma coisa bem dinâmica, né, gente? Porque eu nunca fiz uma live aqui no canal Luzes e a gente pode começar, então, a partir dessa ideia, um conhecer o outro. Na verdade, com o único objetivo de ajudar vocês, tá? Gente, sobre o tema de hoje, a primeira coisa que eu preciso falar é o seguinte. Se você é espírita, se você é católico, se você é evangélico, não interessa sim nesse sentido, mas tem muitas pessoas que se acham melhores que os outros, tá? No espiritismo tem muitos espíritas que acham que o espiritismo, porque entra em contato com o plano espiritual, que fica sabendo coisas do futuro, né? Não são profecias, é uma mediunidade, vamos dizer assim. Então acha que tem o direito de falar que são mais esclarecidos que os outros, tá? E isso faz então que o médium, que o espírita, seja orgulhoso. E, gente, o verdadeiro espírita, não o verdadeiro espírita, mas o espírita, ele tem que saber, tá? Também, na minha opinião, qualquer outra pessoa tem que saber que o orgulho é um veneno da alma, tá? É um erro que nós temos e nós precisamos consertar. Então, gente, não vai achando que o espírita é melhor que os outros, não vai achando que os católicos é melhor que os outros. Uma vez eu perguntei sobre religiões, eu não sei se foi por algum amigo meu que é médium e tal, eu acho que foi num livro, e o livro ele acabou falando uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte, porque tem muitas religiões no mundo, porque tem até o ateísmo, tem o agnóstico, o deísta, né, que só acredita em Deus, porque, gente, cada um é cada um, tá? Então, por exemplo, se você vê a Igreja Católica ou o Espiritismo como uma religião que esclarece a sua vida, que te ajude na sua vida, que tenha uma linguagem que possa ajudar na tua vida, ponto, já é o objetivo da religião. O objetivo da religião simplesmente é fazer a pessoa melhor. É simplesmente orientar a pessoa a chegar perto da sua divindade, tá? Então, por exemplo, o Espiritismo, por que eu cheguei ao Espiritismo? Porque o Espiritismo é o tripé de filosofia com a ciência, e eu como que, assim, a linguagem, vamos dizer que a linguagem espírita, através dos seus livros,
ela que esclarecia as mediunidades que eu tenho, que eu sou médium, entre outras coisas, e eu me identifiquei ao Espiritismo. Não que eu sou totalmente fechado ao Espiritismo, eu sou professor de História, então a gente que é professor de História, a gente lê muitas coisas sobre outras religiões, tá? Mas então, eu sigo Cristo, obviamente, que é o nosso modelo perfeito, e eu trabalho apenas na linhagem ou apenas no movimento kardecista, tá? Na religião kardecista. Então, gente, cada pessoa tem a sua religião, tá? Tem até casos de algumas pessoas que eu acho que era o presidente da Federação Espírita, que ele achou que ia para o plano espiritual elevado e ele não foi, e depois ele ficou num umbral ali andando, e ele perguntou para o seu mentor espiritual, ou para o espírito que estava na volta dele, o que acontecia com ele, porque ele foi parar naquele lugar horrível. E o amigo dele falou, o colega dele, sei lá, o espírito falou que ele se achava melhor que os outros, porque ele era presidente da Federação Espírita. Então, gente, não importa o cargo que você tenha, não importa se você é padre, se você é bispo, se você é um médium muito conhecido no Brasil, você não é melhor que os outros, nós não somos melhor que os outros, porque isso é orgulho e isso faz mal, tá? A gente já pega o exemplo de Jesus, que é o exemplo da humildade perfeita. E ele não chegou na terra, e aí, eu sou melhor que os outros. Não, velho. Jesus já nasceu pobre, só para você ter noção, né? Então ele é o nosso exemplo de humildade. Gente, isso também não dá o direito de, até antes eu falo sobre intolerância religiosa, tá? Intolerância religiosa não é apenas você atacando fisicamente, mas também os seus pensamentos, tá? Antes disso, gente, o que eu ia falar acabou escapando aqui, tá? Eu vou falar tá, agora eu lembrei. Gente, uma coisa que, na minha opinião, nós precisamos observar, infelizmente, tem muitas pessoas, tem um centro espírita que ataca outro centro espírita, tá? A pessoa que simplesmente leva no pé da letra tudo ali no espiritismo, a pessoa, ou até de outras religiões, que eu sei que vocês já vão saber o que eu estou falando, mas obviamente com todo respeito é apenas uma opinião minha. Quando você vai numa igreja, quando você vai num lugar e a pessoa fica proibindo de você fazer as coisas, tá? Não olhe a televisão, não escute essa música, não leia esse livro, não faça isso. E a pessoa simplesmente tem uma visão assim, gente, que tudo para ela é inimigo, tudo para ela faz mal. Isso aí é fanatismo. Isso daí é um tipo de uma fé doentia, tá? Que, pelo amor de Deus, não sejam acorrentados, tá? Acho que a gente tem que abrir a nossa cabeça, gente. Nós precisamos fazer algo, nós precisamos buscar o que nos faz bem. O espiritismo mesmo, ele não proíbe nada. Ele não proíbe bebida alcoólica, ele não proíbe o cigarro, ele não proíbe as coisas. Eu mesmo não bebo, não fumo, porque a primeira coisa faz mal para a saúde, então eu não tenho esse hábito, tá? Então, tomem cuidado, gente. Eu acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Uma vez, aqui em uma loja, aqui em Matão, São Paulo, eu conheci um cara que era espírita, e ele fazia parte de um cargo aqui no Centro Espírita, um cara que me ajudou muito, né? E ele contou uma história assim, que ele teve uma funcionária na loja que ele trabalhava, que todo mês, no aniversário deles, eles faziam uns bolinhos normal de empresa, e uma vez chegou uma funcionária lá, e a funcionária não comeu desse bolo, só ela não comeu, e ele percebeu. Ele, com toda a sua educação, ele foi perguntar para a funcionária, então, por que ela não tinha pegado esse pedaço, porque ela não pegou esse pedaço de bolo. E ela, com toda a educação, era uma pessoa educada, falou então que
Falaram para ela que ela que ela aprendeu que onde que os espíritas relavam era amaldiçoado. Gente, pelo amor de Deus, cara, eu não acredito que em uma religião, eu não acredito em um lugar que a pessoa possa simplesmente jogar uma contra a outra, cara. Se, ao meu ver, se a pessoa simplesmente não sabe nada sobre o espiritismo, não sabe nada sobre o Umbanda ou da religião, vai procurar em filmes, vai procurar em livros, cara, sobre essas religiões, principalmente documentário, que filme muitas vezes é ficção científica, tá? Então, gente, é algo que é a se pensar. Infelizmente, o Brasil tem o costume, não de todo mundo, obviamente, que a pessoa ela não vai pesquisar, ela não vai estudar, ela vai acreditar na boca dos outros. Isso aí é muito ruim. Isso agrava mais a intolerância religiosa. Falando em intolerância religiosa, gente, nós precisamos tomar muito cuidado com essa palavra, porque está na Declaração dos Direitos Humanos, que é um documento que foi lançado em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, falando que cada um tem a sua religião ou descrença, que a pessoa tem todo o direito do mundo de ser ateia. Eu, na minha concepção, acho, gente, que Jesus, como espírito puro, ele não está se importando com isso, se a pessoa acredita nele ou não. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde a pessoa vai acreditar nele. Mas a preocupação do Cristo, a preocupação com a espiritualidade, se eu tiver errado, depois eu faço um vídeo consertando isso, mas eu penso o seguinte: Jesus se preocupa em como que a pessoa leva a vida dela. O que é a vida, que a pessoa faz na vida dela ali? Se a pessoa é uma pessoa ruim ou uma pessoa boa. É isso que a espiritualidade, ela fica muitas vezes até angustiada. Que o mentor espiritual fica angustiado em saber que o seu guiado ali fica dando trabalho para os outros, fica enganando os outros, tá? Que é uma pessoa ruim, é uma pessoa mau caráter. É isso que a espiritualidade, principalmente Jesus, está preocupado, tá? Então, gente, isso não faz de jeito nenhum você ficar julgando a pessoa de outra religião. Ou até, o mais grave é você ir no terreiro de Umbanda e destruir o altar deles. Ou você foi na igreja católica e destruir a igreja deles. Se você vai, me desculpem, em um lugar que fica falando que as pessoas de outras religiões, até os ateus, são seus inimigos, cai fora. Que Jesus não pensa assim não, cara. Jesus, estando no Novo Testamento ou no Evangelho segundo o Espiritismo, mas principalmente no Novo Testamento, que vamos dizer que é um livro consultado pela maioria dos cristãos, né, os católicos, evangélicos, Jesus nunca, jamais disse para você pegar arma, por exemplo. Jamais disse para você ter ódio. Eu não me canso de falar aqui que quando a gente fala assim de arma, quando Jesus foi traído por Judas, Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus curou a orelha do soldado e falou assim: Pedro, no reino de Deus não vai cair uma gota de sangue, tá? Então, gente, você não tem o direito, a gente não tem o direito de machucar a fé do outro, principalmente as pessoas que ficam debochando aí. O pessoal, comigo, eu sou uma pessoa zoeira, eu sou uma pessoa que eu não perco tempo com isso. Quando a pessoa fica zoando eu por causa do espiritismo, eu fico brincando com ela ali, reeducando ela. Mas, gente, tem muitas pessoas orgulhosas que ficam debochando dos outros, que ficam fazendo piada forte, piada sem graças a quem acredita em Cristo. Essas pessoas precisam tomar cuidado, porque cedo ou tarde ela pode precisar da Igreja Católica, ela pode precisar cedo ou tarde de um centro espírita. E aí? Então ninguém é melhor que ninguém não, gente. Até deixar bem claro, tem gente que fica falando que os religiosos são mais ignorantes que um ateu. Não é não, gente, tá?
Quando você diz, então, que o religioso ele tem a mentalidade inferior a um ateu, você está ignorando Nicolau Copérnico, que era monge cristão, cara. Ou melhor, ele era cristão, tá? Tem padres também que ele fez grandes descobertas científicas. Se não me engano, foi a tabela periódica, era padre. Então, nós temos muitos religiosos. Na minha concepção, não existe burrice. Existe falta de pensamento, falta de estudo, né? Então, a gente precisa pensar muitas vezes antes de falar alguma coisa. Outra coisa também, gente, não é porque a pessoa não acredita em Deus, não é porque a pessoa não acredita no que você acredita, que você vai julgar a pessoa. Eu prefiro fazer amigos ateus, eu prefiro andar com pessoas ateias, que a pessoa seja honesta, que a pessoa pratique a caridade, que a pessoa não seja bajuladora, do que religiosos que é pedófilo, religiosos que são bajuladores e não tem caráter. O Papa Francisco disse isso. Que é melhor, vou repetir, que é melhor que a gente tenha amigos ateus, mas que sejam pessoas honestas, pessoas que praticam a caridade sem interesse, do que muitos religiosos que tem no Brasil aí, que são pedófilos, que abusam sexualmente, que fazem abusos sexuais, e tem médios kardecistas, teve um, e não é o João de Deus, que foi denunciado por abuso sexual, tá? Estou falando isso que às vezes as pessoas acham que só padres ou pastores que são denunciados. Não, gente. De médium. Infelizmente, tem muitas frutas podres nas religiões aí, né? Então, o objetivo desse vídeo, gente, é que nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos ter a mente aberta e respeitar e saber que todo mundo tem o direito de ser ateu, todo mundo tem o direito de ser agnóstico, evangélico, espírita, muçulmano, pagão, feiticeiro. Cada um tem o seu direito, que cada um procure a sua felicidade conforme a crença que queira entrar, ou a descrença com o ateu, que eu conheço ateus maravilhosos que só ajudam os outros. Tenho amigos ateus que ajudam sem interesse nenhum, e é verdadeira caridade. Então vamos amar as pessoas aí, pessoal. Até mais, um beijo, até mais.